Havia uma lenda em Bom Jardim das Palmeiras, um vilarejo encurralado entre matas fechadas e um vale profundo que todos chamavam apenas de O Escondido. Diziam que, quando o vento virava de leste, o vale devolvia sons que não pertenciam a homem nem bicho, algo entre um lamento e um rugido. Durante anos, ninguém ousou descer até lá depois do pôr do sol. Mas naquela noite em particular, Edward não teve escolha. Seu irmão caçula, Felipe, sumiu durante uma trilha com amigos. As buscas oficiais já haviam cessado. Era como se ele tivesse sido engolido pela própria floresta. O último rastro de Felipe levava direto ao coração do vale, e era para lá que Eduardo ia, sozinho, armado apenas com uma lanterna, um facão velho do avô e a promessa de não voltar sem o irmão. A primeira coisa que ele notou ao descer a encosta foi o silêncio. Um silêncio espesso que sufocava os sons naturais da noite. Nem cigarras, nem sapos, nem vento. Só o som do próprio sangue no ouvido. A cada passo, as árvores pareciam se inclinar mais, como se quisessem bloquear o caminho. E então, ao chegar na clareira central do vale, viu algo que congelou seu corpo. Pegadas, não de bicho comum. Elas eram enormes, fundas, com marcas de garras. Estavam frescas, como se quem quer que fosse estivesse por perto. Ou estivesse esperando. No fundo da mata, um uivo longo e cavernoso cortou o silêncio. Eduardo engoliu em seco. Aquilo não era um lobo. Era algo muito pior. Eduardo tinha 27 anos. Era técnico em eletrônica e morava em Taubaté, mas passava todos os fins de semana no sítio da família em Bom Jardim das Palmeiras. Era o refúgio perfeito após semanas estressantes de trabalho. Felipe, 10 anos mais novo, ainda estava no colégio. Era curioso, impulsivo e obcecado pelas lendas locais, especialmente as que falavam de criaturas. O desaparecimento ocorreu em uma tarde ensolarada de sábado. Ele e 2 amigos decidiram explorar a trilha do Morro do Gavião, que passava ao lado do Vale Escondido. Quando anoiteceu e eles não retornaram, os pais chamaram a polícia. Os 2 amigos foram encontrados no dia seguinte, desorientados, sem roupas, cobertos de arranhões, incapazes de falar coisa com coisa. Repetiam apenas os olhos amarelos, os dentes e o uivo que quebra o céu. Felipe, no entanto, continuava desaparecido. Eduardo se recusava a acreditar que o irmão tivesse sido levado por um animal qualquer. As descrições dos garotos o deixaram inquieto. Começou a pesquisar tudo sobre mitos de lobisomem na região. Descobriu relatos antigos, recortes de jornal dos anos 60 e até um diário antigo de um padre que descrevia ataques semelhantes na mesma área. Tudo levava ao mesmo ponto, o Vale Escondido. Ele sabia que precisava ir até lá, mesmo que todos o alertassem, mesmo que, no fundo, algo nele já soubesse que não voltaria ao mesmo. Ao adentrar o vale, Eduardo começou a notar detalhes inquietantes. Troncos arranhados a alturas impossíveis para animais normais. Ossadas espalhadas, limpas demais, como se fervidas. Árvores caídas em padrões estranhos, quase simbólicos. A lanterna começou a falhar sem motivo. O relógio digital congelou no mesmo horário. 23h37. Mas o que mais o apavorou foi uma sensação constante de estar sendo observado. Não ouvia passos,
mas sabia que não estava sozinho. Quando chegou à margem de um pequeno córrego, viu algo que o fez parar. Uma camisa rasgada, ensanguentada, presa entre as pedras. Era do Felipe. Havia mais pegadas, indo e voltando em círculo. Algumas humanas, outras... Não. De repente, a mata explodiu em movimento. Galhos estalaram. Folhas foram rasgadas com brutalidade. Um vulto passou correndo, rápido demais para ser seguido com os olhos. O cheiro que veio com ele era forte, amargo, como carne queimada misturada com ferro. Eduardo correu instintivamente, mas a trilha havia desaparecido. Estava perdido. Com a lanterna fraca, seguiu um fio de luz que vinha de uma cabana antiga, escondida sob as árvores. Quando se aproximou, viu velas acesas dentro e símbolos riscados nas paredes. Um altar improvisado, com dentes e pelos grossos como fios de arame. E então, ao fundo, alguém murmurava ou rosnava. A porta da cabana se abriu com um rangido lento. Eduardo apontou a lanterna e viu, de joelhos no chão, o irmão. Estava sujo, com os olhos arregalados, e dizia repetidamente: ele vem, ele já me escolheu. Antes que Eduardo pudesse reagir, um som ensurdecedor surgiu da mata. Não era um simples uivo, era um chamado, um aviso. Algo atravessou a floresta com uma força descomunal. A parede da cabana foi rompida como papel. A criatura tinha mais de 2 metros, corpo coberto por pelos escuros, mandíbulas escorrendo baba, olhos brilhando em dourado. Eduardo tentou puxar o irmão, mas o garoto se contorcia, grunhia, os ossos estalavam, a pele de Felipe se movia sozinha, como se algo tentasse sair de dentro. O lobisomem não atacou, apenas observava, como se estivesse ali para testemunhar. Eduardo gritou, tentou lutar, mas foi arremessado contra a parede com uma facilidade monstruosa. Felipe caiu de joelhos, garras já crescendo das mãos, o rosto deformando lentamente. Ele olhou para Eduardo e num fio de voz pediu: corre. Mas era tarde. O garoto uivou, não de dor, mas de renascimento. A besta à porta, agora, tinha um igual. 2 pares de olhos dourados fixos em Eduardo, que tremia, imóvel, sabendo que sua única escolha era correr ou morrer. Eduardo correu como nunca havia corrido na vida, com os pulmões em chamas e as pernas falhando. Atrás dele, o som dos galhos se quebrando não cessava, mas por algum milagre conseguiu escapar do vale. Caiu desacordado perto da estrada e foi encontrado por um morador na manhã seguinte. Passou 3 dias em coma. Quando acordou, ninguém acreditou na história. Disseram que a mente dele, traumatizada pela perda do irmão, criara delírios. Mas Eduardo sabia a verdade. Não havia sido delírio. Tinha visto, tinha sentido. Felipe agora fazia parte daquilo. O vale escondido ainda estava lá, com suas sombras e segredos, esperando pelo próximo curioso. Desde então, uivos voltaram a ser ouvidos na vila nas noites de lua cheia. Uivos duplos. O mais estranho é que toda vez que os moradores trancam as portas, um vulto passa em frente às casas. E em algumas madrugadas, batem 3 vezes. Sempre 3. Eduardo ainda sonha com aqueles olhos e sabe que um dia um deles virá buscá-lo, porque, como Felipe dissera, ele já me escolheu. Talvez agora seja a vez de Eduardo.
Diziam que, no interior do sertão de Alagoas, havia um antigo caminho de pedra ligando dois povoados fantasmas desaparecidos sem explicação nos anos 40. Chamavam a trilha de Caminho dos Ossos. O nome não era apenas poético. Quem ousava percorrê-lo encontrava fragmentos humanos entre as pedras secas, sempre limpos, sempre brancos. Os mais antigos falavam de um mal antigo que rastejava pela terra em noites de lua cheia. Algo que andava sobre duas pernas, mas com o faro de uma besta. Algo que caçava não por fome, mas por instinto. Mário, um geólogo da Universidade Federal de Sergipe, decidiu investigar a região por conta de um antigo mapa topográfico que indicava formações incomuns ali. Ao chegar, encontrou apenas silêncio e olhos desconfiados dos moradores. Quando perguntou sobre o caminho, um velho apenas murmurou: "Se for, vá com Deus, mas saiba que nem ele entra lá depois da meia-noite." Mário não acreditava em lendas. Estava ali pela ciência. Mas naquela noite, sozinho na trilha entre pedras gastas e vento quente, ouviu o primeiro estalo. Um galho seco sendo pisado atrás dele. Depois outro e outro. Quando se virou, viu olhos amarelos espreitando da escuridão. A criatura estava de pé e sorria. Mário tinha 34 anos. Era professor e doutorando em geologia, com foco em geodinâmica de terrenos cristalinos. Não era de se impressionar facilmente. Seu projeto de campo era simples: investigar possíveis formações rochosas anômalas que apareciam em registros antigos e que, curiosamente, sumiram dos mapas modernos. O Caminho dos Ossos era um trecho de terra batida entre pequenas colinas rochosas, ladeado por muros de pedras empilhadas à mão. Ele acreditava que por ali poderia haver fósseis, talvez até vestígios de atividade mineral pré-colonial. Chegou ao vilarejo de Tijuco Seco com seu equipamento e acampou próximo à trilha. Os moradores o tratavam com cordialidade forçada, como se estivessem acostumados a forasteiros curiosos e tristes com os desfechos. Um senhor chamado Benedito, já nos seus 80, o alertou com seriedade. O mal que vive naquele caminho não gosta de ser perturbado. Ele sente cheiro de cidade, sente medo e segue até o medo parar. Mário sorriu educadamente, mas não deu ouvidos. Preparou tudo para caminhar ao entardecer e instalar sensores. Achava a ideia de atravessar o caminho, à noite empolgante, cientificamente desafiadora. Mas havia algo naquele velho, algo nos olhos dele que parecia saber demais. O sol se pôs rapidamente sobre o sertão. Em menos de 20 minutos, a temperatura caiu bruscamente. O céu ficou púrpura, depois índigo, e logo se tornou um manto negro cravejado de estrelas. Mário ligou sua lanterna frontal e começou a caminhada. O solo irregular exigia cuidado. As pedras soltas pareciam formar um mosaico acidental, mas à medida que avançava, ele começou a perceber um padrão. Formas geométricas, espirais sutis, alinhamentos que não pareciam naturais. A cada passo, o silêncio aumentava e com ele o desconforto. Cerca de 3 quilômetros adentro, encontrou ossos. Primeiro um fêmur, depois costelas e por fim um crânio, todos branqueados e limpos, como se deixados ali de propósito. Mário registrou tudo, inquieto. Quando se abaixou para fotografar um conjunto de ossos organizados em círculo,
Sentiu um calafrio subindo pela espinha. Não estava sozinho. Apontou a lanterna ao redor e entre os arbustos viu o brilho de olhos. Não era reflexo de animal, era fixo, observador. Começou a ouvir passos, muitos, mas não se via ninguém. A floresta era pouca, mas parecia esconder tudo. Mário recuou lentamente. Algo se mexeu entre as pedras, grande, rápido, com garras que tilintaram contra a rocha. A lanterna começou a piscar. O cheiro de sangue e ferro dominou o ar. E então, ouviu um sussurro gutural em sua nuca. Você já passou da metade. A criatura saiu das sombras. Era um homem, ou algo que já fora. Corpo coberto de pelos escuros, espessos como palha molhada. Os olhos amarelos brilhavam como brasas. Tinha a boca larga, cheia de dentes longos e irregulares, e as mãos, ou garras, tocavam o chão como patas. Mário tentou correr, mas as pernas falharam. Caiu de lado e rolou morro abaixo, batendo em pedras, rasgando a pele. O bicho desceu após ele, lentamente, sem pressa. Quando Mário tentou se erguer, viu mais. 2, 3, 4. Saindo das sombras, andando em duas patas, farejando o ar. Todos diferentes, mas semelhantes. Como uma alcateia. Mário rastejou até uma pedra alta, tentou escalar, mas uma das criaturas o agarrou pela perna. As garras cortaram a carne como papel. Ele gritou. A criatura não o mordeu, apenas o encarou como se estivesse julgando. Os outros se aproximaram, formaram um círculo. Mário, entre soluços e gemidos, percebeu o padrão. Estavam refazendo o círculo de ossos, agora com ele no centro. Um deles uivou, um som que parecia vir de um abismo. O uivo ecoou pelas colinas, fazendo os próprios ossos de Mário tremerem. E então, no ápice da dor, do medo e da certeza da morte, tudo parou. O silêncio voltou. As criaturas desapareceram. E Mário desmaiou. Foi encontrado 2 dias depois por um grupo de vaqueiros. Estava vivo, mas em estado catatônico, com marcas de garras por todo o corpo. Quando finalmente voltou a si, dias depois, no hospital de Arapiraca, disse apenas uma frase: eles marcam o caminho. Nunca mais falou sobre o ocorrido. Abandonou a universidade, vendeu tudo e se mudou para uma comunidade isolada no Acre. Os moradores de Tijuco Seco dizem que o caminho agora está diferente, mais escuro, com mais ossos, e que o uivo que antes era esporádico agora se tornou parte do vento. Recentemente, um grupo de jovens resolveu desafiar a lenda e filmar a travessia para um canal da internet. A câmera foi encontrada. O vídeo, incompleto, termina com um som que não deveria estar ali. Um som que parece um riso, mas que ao ser desacelerado, revela um sussurro gutural. Mais um. Desde então, o caminho ganhou um novo apelido. Agora, o chamam de Trilha da Fome. E dizem que os olhos amarelos não caçam por acaso. Eles escolhem. Era fim de tarde em Cachoeira Escura, um vilarejo perdido entre as serras de Minas Gerais. O céu estava vermelho como carne viva, e o vento, carregando o cheiro de chuva e terra molhada, assobiava pelos ciprestes do cemitério. Davi, um caminhoneiro de meia-idade acostumado com estradas perigosas e noites solitárias,
estacionou seu caminhão ao lado da única venda aberta. Precisava descansar antes de encarar o trecho sinuoso até Pedra Roxa. Ao descer, notou um grupo de velhos sentados à porta do bar, calados, observando o horizonte com olhos opacos. Quando Davi cumprimentou, nenhum respondeu. Apenas o mais velho, com a pele curtida e os olhos turvos, ergueu o queixo e disse com a voz pastosa: "Hoje tem lua cheia. Melhor não sair da vila depois das 8. Davi riu, achando que era superstição, mas a frase, dita com tanto peso, ficou martelando em sua cabeça. Ao entrar no bar, a televisão chiava estática e a luz piscava. A dona, uma senhora com expressão cansada, serviu um café fraco e perguntou se ele ia dormir ali. Davi respondeu que sim, e ela apenas assentiu, evitando seu olhar. Quando ele subiu para o quarto, a energia caiu. Pela janela, viu os moradores trancando portas, apagando luzes, deixando a vila em completo silêncio. Um uivo longo, vindo da mata, rasgou o ar. Davi congelou. Não era som de cachorro. Aquilo vinha de algo maior, mais denso, mais antigo. Davi havia crescido em Belo Horizonte, mas parte de sua infância fora passada com um avô, num sítio perto dali. Lembrava vagamente das histórias que o velho contava sobre um homem que virava bicho quando a lua estava cheia. Diziam que era castigo por pecado antigo, uma maldição passada de pai para filho. Lembrava-se também de certa noite, ainda pequeno, quando escutou os gritos de um vizinho que nunca mais voltou. Agora, adulto, achava que eram apenas fantasias do interior, mas aquela noite, em Cachoeira Escura, parecia repetir os mesmos rituais. Depois do café, decidiu sair para fumar, ignorando o aviso dos moradores. As ruas estavam desertas. Só se ouvia o vento batendo nas telhas e algum bicho roendo madeira ao longe. Sentou no degrau da venda e acendeu o cigarro. Foi então que viu algo cruzando a praça. Não corria, nem andava. Caminhava de forma disforme, os braços longos demais, a cabeça pendendo para o lado, como se não coubesse naquele corpo. Era grande, com pelos ralos cobrindo parte das costas. Davi recuou, pensou que era um morador bêbado, mas quando a criatura se virou e revelou os olhos vermelhos, compreendeu que aquilo não era humano. Voltou correndo para o quarto e trancou a porta. A criatura parou diante da venda. Davi prendeu a respiração. Ouviu as garras arranhando a madeira da porta e um ronco baixo, como de um porco raivoso. Quando finalmente os passos se afastaram, percebeu que não era só medo. Era a mesma sensação que teve quando viu o avô rezando com as mãos trêmulas. O tempo passou arrastado. Cada rangido da casa fazia Davi pular. À meia-noite, ouviu outro uivo, dessa vez mais perto, como se o ser estivesse circulando pelas casas. Resolveu enviar mensagem para o irmão, mas não havia sinal. Pegou a chave do caminhão e decidiu fugir. Desceu sem fazer barulho, pisando leve nos degraus. Do lado de fora, a lua iluminava a estrada estreita e a mata parecia se mover com o vento. Correu até o caminhão e entrou, trancando as portas. Ao girar a chave, o motor tossiu e morreu. Tentou de novo. Nada. Um barulho metálico surgiu do lado de fora, como se algo arranhasse a lataria. Ligou os faróis. Nada. Silêncio. Então, uma sombra passou na frente. A silhueta de algo agachado.
com patas dianteiras longas e musculosas. Parecia farejar o ar. Davi se abaixou. Os passos do bicho rondavam o caminhão. Ele trancou a respiração. O tempo parecia congelado. Algo pulou no capô, afundando o metal. Os faróis iluminaram a criatura. Era uma fusão grotesca entre homem e animal. A mandíbula era alongada, cheia de dentes pontiagudos. O corpo coberto por uma pelagem rala e negra. Os olhos vermelhos como brasas. A criatura grunhiu e arranhou o para-brisa, como se testasse a resistência. Então, uivou alto e o som reverberou nas montanhas. Dentro da vila, todas as luzes permaneceram apagadas. Ninguém ousava ajudar. Davi pensou que fosse morrer ali, dentro do próprio caminhão. Sem pensar duas vezes, Davi ligou o motor novamente. Dessa vez, pegou. Pisou fundo. A criatura escorregou para o lado, mas correu atrás com velocidade inumana. O caminhão zigue-zagueava pela estrada de terra, pulando buracos, derrapando em curvas. No retrovisor, via a criatura correndo nas quatro patas, como um cão, mas com movimentos humanos. A boca escancarada, os olhos cravados nele. A certa altura, perdeu o controle e bateu numa árvore. A cabeça bateu no volante e tudo ficou escuro por alguns segundos. Quando abriu os olhos, o vidro estava quebrado. Ouviu o som de garras no teto. O bicho estava lá em cima. Tentou sair pela porta, mas ela estava entalada. Pegou a chave de roda e arrebentou o vidro lateral. Saiu rastejando, com sangue na testa. Correu em direção ao mato, sem olhar para trás. A criatura desceu do caminhão e o seguiu. A mata fechada não ajudava. Espinhos arranhavam sua pele. Escutava os galhos sendo quebrados atrás dele. Os grunhidos cada vez mais perto. Caiu num barranco e rolou até um riacho. Escondeu-se sob uma pedra. O bicho passou por cima, farejando, mas não o viu. Davi permaneceu ali por horas, sem se mover. Quando o céu começou a clarear, o silêncio voltou. Nenhum uivo, nenhum passo. Apenas o som da água correndo e dos pássaros despertando. Ao amanhecer, Davi voltou para a estrada, cambaleando. O caminhão estava destruído. Nenhum sinal da criatura. Conseguiu carona com um fazendeiro que passava e pediu para ser deixado em qualquer lugar longe dali. Nunca mais voltou à cachoeira escura. Quando contou sua história para amigos, ninguém acreditou. Mas ele sabia o que viu. Dias depois, leu num jornal local sobre um ataque em uma vila mineira. Diziam que um animal selvagem havia matado 3 vacas e deixado pegadas estranhas no quintal de uma casa. A polícia atribuiu a uma onça. Mas Davi sabia que onças não andam sobre 2 patas. Desde então, ele evita dirigir à noite em regiões serranas. Sente que algo o observa, principalmente quando há lua cheia. E às vezes acorda de madrugada com o som de garras no telhado e um uivo distante que parece chamá-lo pelo nome. Ele nunca conta isso a ninguém, mas guarda uma bala de prata no bolso, como seu avô fazia, só por precaução. Chovia forte no brejo do meio. Aquelas chuvas grossas que pareciam cair de lado, acompanhadas de trovões que faziam o chão vibrar. No rádio, só chiado. Guilherme, técnico em manutenção de torres de comunicação,
Guiava seu jipe alugado por uma estrada de terra que mais parecia uma trilha abandonada. Era o único caminho até a torre fora do ar havia 3 dias. E a empresa queria tudo resolvido ainda naquela noite. Quando viu a placa enferrujada com o nome do vilarejo, Brejo do Meio, mal pôde acreditar que ainda existia alguém ali, à frente. Meia dúzia de casas afundadas na lama, rodeadas por mata fechada. Ao lado da igrejinha, um velho com a pele marcada pelo tempo o observava sem piscar. Quando parou o carro, o homem se aproximou devagar, coberto por uma capa de plástico improvisada. "Tá indo mexer na torre?" perguntou sem simpatia. Guilherme assentiu. O velho olhou para o céu e disse apenas: "Cuidado com a hora. Aqui, depois das 9, ninguém anda no brejo." Antes que ele pudesse perguntar mais, o homem se afastou. O relógio marcava 7h45. Ele precisava ser rápido. Guilherme não era de se impressionar. Acostumado com áreas rurais, já tinha ouvido todo tipo de história. Mas havia algo no Brejo do Meio que lhe incomodava. As casas pareciam abandonadas, mas os olhos espiando pelas frestas denunciavam que havia gente ali. Crianças observando em silêncio, idosos com olhares fundos, como se esperassem o fim. A torre ficava a 2 quilômetros dali, mata adentro. Ele pegou as ferramentas, ligou a lanterna e começou a trilha pela picada alagada. As árvores fechavam o céu e o chão era um lamaçal escorregadio. Mosquitos zumbiam aos milhares. Andou rápido, conferindo o relógio a cada 5 minutos. Quando chegou à torre, montou a escada e começou o serviço. Estava no alto, ajustando um conector, quando ouviu um som vindo da mata. Um estalo seco, como galho partido. Depois, outro. E outro. Parou, ouvindo. Nada. Voltou ao trabalho. Mas o som se repetiu, agora mais próximo. E então, o silêncio. Silêncio absoluto. Nem sapo, nem grilo, nem vento. Quando desceu, sentiu o cheiro, algo forte, úmido, como carne apodrecida. Viu marcas estranhas na lama, pegadas grandes, fundas, com garras, e elas circulavam à base da torre. Guilherme acelerou o passo de volta, mas algo estava diferente. A trilha parecia mais escura, mais fechada. A lanterna tremia em sua mão. O som dos próprios passos na água misturava-se com outros, mais leves, mais rápidos. Parou várias vezes para olhar ao redor, mas nunca via nada. Até que ouviu um ronco grave, abafado, que não parecia vir de uma garganta humana. Virou e viu apenas sombras, movimento entre os galhos. Recomeçou a correr. Tropeçou, caiu de joelhos na lama. Levantou-se, com o rosto coberto de terra. Quando estava a poucos metros da vila, ouviu um uivo. Aquilo fez seu estômago gelar. Não era lobo, nem cachorro. Era algo mais primal. Gritou por ajuda. Nenhuma resposta. Chegou ao jipe, mas o pneu traseiro estava murcho. Um corte profundo atravessava a borracha. Entrou, trancou-se e ligou o motor. A chuva aumentava e o vidro embaçava rapidamente. De repente, algo bateu no teto. Um salto, pesado, e outro uivo. Assustado, ligou os faróis. Um vulto desceu na frente do carro. Era imenso, peludo, curvado, com olhos brilhantes e uma boca repleta de dentes finos e longos. Guilherme congelou. A criatura se aproximou do vidro e ele viu o focinho molhado colado contra o para-brisa.
A criatura cravou as garras no capô e gritou, um som gutural que parecia vir de dentro da terra. Guilherme acelerou, mesmo com o pneu furado. O jipe avançou cambaleante, derrapando na lama. A besta pulou para o lado, mas correu atrás com agilidade inumana. Guilherme desviava de crateras, troncos caídos e barrancos. A criatura estava ao seu lado, batendo na lataria com as patas, tentando virar o veículo. Numa curva fechada, o jipe escorregou e bateu de frente numa árvore. Guilherme desmaiou. Quando acordou, estava deitado no chão, com o rosto encharcado de lama. A chuva cessara. Estava dentro de uma casa de madeira, com um pano sobre a testa. Ao redor, 3 velhos, incluindo o homem que o abordara antes. Você viu, né? Disse ele, sem surpresa. Guilherme tentou falar, mas não havia forças. A gente tenta avisar. Essa coisa mora no brejo há décadas. Antigamente era um homem. Dizem que era um caçador que fez coisa errada. Desde então, toda lua cheia, ele volta, querendo carne viva. Guilherme chorou. Estava vivo, mas marcado para sempre. 2 dias depois, de volta à cidade, ele tentou relatar o que viu. Foi ignorado, ridicularizado. A empresa deu baixa no chamado como interferência climática severa. Guilherme pediu demissão. Passou a viver com medo da lua cheia. Pesadelos constantes. Sentia o cheiro da criatura em sonhos, o bafo quente e podre, as garras cravando metal. E uma noite, meses depois, ouviu algo do lado de fora de sua casa, na cidade. Um arranhar suave, repetido, como se algo estivesse testando a janela. Saiu com uma faca na mão. No chão, marcas de barro, pegadas, iguais às do brejo. Desde então, ele se muda a cada lua cheia e carrega no bolso um pingente de arruda e um facão. Ele sabe que a coisa não ficou no brejo. Agora, ela o segue. A cidade de Campo Seco parecia adormecida quando Márcio chegou, pouco antes do pôr do sol. A estrada de terra batida levantava uma poeira grossa atrás da caminhonete, que engasgava a cada buraco. Estava ali a trabalho, escalado pelo IBGE para mapear áreas rurais quase abandonadas. Campo Seco ficava fora das rotas habituais, um distrito esquecido no interior do Piauí, cercado por caatinga seca, ventos quentes e silêncio. Mas não foi o abandono que chamou sua atenção. Foi a recepção ao estacionar no pequeno largo central, onde havia apenas uma igreja e 3 casas abertas. Um homem saiu de trás da sombra e o encarou. A pele era escura pelo sol, o rosto duro. Você veio sozinho? Perguntou com voz baixa. Márcio assentiu. O homem olhou para o céu avermelhado e completou. Então não saia depois da meia-noite. A coisa anda solta de novo. Márcio achou graça. Era só mais uma lenda de vilarejo esquecido. Mas ao caminhar até a casa onde se hospedaria, ouviu um som vindo do mato. Um urro grave, diferente de tudo que já tinha escutado. E o som vinha se aproximando. O povoado era minúsculo. Pouco mais de 10 casas habitadas, todas de taipa, com antenas improvisadas e galinhas no quintal. O sol castigava durante o dia e o vento quente não aliviava. A noite caía rápido e o breu era absoluto. Não havia iluminação pública. Márcio se instalou na casa de Dona Hilda, uma senhora magra e calada,
que arrumou-lhe um quarto ao fundo, com cama de madeira e lençol desbotado. Naquela primeira noite, ele saiu para anotar coordenadas e coletar informações básicas. Quando voltou, encontrou a casa trancada e um bilhete escrito com pressa: tranque tudo, não saia, mesmo que ouça barulho. Riu, ligou a lanterna e foi tomar banho com uma bacia de água morna. Mas enquanto se secava, ouviu novamente o urro. Dessa vez, muito mais perto. Um grito longo, rasgado, que fez os cachorros começarem a uivar. A luz da lanterna tremeluziu. Ao olhar pela janela, viu apenas escuridão. Mas por um instante, jurou ter visto 2 pontos brilhantes no meio do mato. Olhos refletindo a luz. Sentiu um arrepio profundo. Trancou tudo como mandava o bilhete e esperou a madrugada passar. Na manhã seguinte, as pessoas evitavam olhar para ele. Não respondiam bom dia. Apenas Dona Hilda o serviu com um café ralo e avisou: hoje é noite de lua cheia. Já ouviu coisa demais? Márcio não respondeu. Saiu cedo, visitou os sítios próximos e coletou os dados que precisava. Ao retornar, pouco antes do anoitecer, notou algo estranho. Pegadas grandes ao redor da casa, profundas na terra seca. Não eram humanas, nem de cachorro. 3 garras alongadas, tamanho de um pé adulto, mas animal. E elas circulavam a casa, como se algo tivesse rondado à noite. De noite, o calor era quase insuportável. Márcio não conseguiu dormir. Resolveu ficar acordado com a lanterna na mão. Passava das 11 quando ouviu passos. Lentamente, como se algo pesado caminhasse ao redor da casa. A madeira do alpendre rangeu. Ele se aproximou da janela, cuidadosamente. Lá fora, sombras. Algo se mexia. O coração acelerou. Um novo urro rasgou o silêncio, tão próximo que o vidro da janela vibrou. Márcio caiu para trás. E então, escutou algo coçando a porta, como se garras testassem a madeira. A madeira se partiu com um estalo. Márcio correu para o fundo da casa, agarrou um velho facão enferrujado e trancou-se no banheiro. Do lado de fora, passos pesados, respiração ofegante. Um cheiro forte de bicho molhado, misturado com sangue e suor, invadiu o ambiente. Algo rosnava, cheirava a fresta da porta. E então, silêncio. Ele se encolheu no chão, coração martelando. O tempo passou. Horas. Até que a luz do dia entrou pelas frestas. Quando saiu, a casa estava parcialmente destruída, a porta da frente arrancada. Pegadas profundas levavam até o mato. Dona Hilda apareceu mais tarde, com o rosto pálido. Ela escolheu você, moço. Todo ano alguém é tocado. Márcio exigiu respostas. A velha apenas disse: é uma maldição antiga. Quando a lua está no alto, a besta sai. Antigamente era homem. Matou a própria família num acesso de fúria. Desde então, não morre. Só sente fome. Ele partiu naquele mesmo dia, sem terminar o serviço. Mas a imagem dos olhos brilhantes o perseguia, assim como o som do urro, que, em algumas noites, ainda ouvia, mesmo longe. De volta à cidade, Márcio mergulhou nos relatórios. Tentou esquecer, mas não conseguia dormir direito. Sonhava com a criatura, com o calor sufocante, com o cheiro. Começou a pesquisar. Descobriu que Campo Seco
era conhecido por desaparecimentos esporádicos, histórias antigas, recortes de jornal, boatos abafados. A cada lua cheia, alguém sumia. Foi quando percebeu algo ainda pior. As pegadas não ficaram só em Campo Seco. Em uma madrugada, acordou com o som de algo no quintal de seu prédio, pegadas fundas no jardim e arranhões no portão. A fera o seguiu. Agora, a cada lua cheia, Márcio tranca janelas, desenha símbolos com sal grosso e dorme com o facão ao lado. Ele sabe que o urro um dia vai se aproximar de novo. E quando vier, talvez não haja banheiro onde se esconder. A lua cheia pairava sobre São Tiago como um olho em brasa. No alto das serras de Minas, onde os vales se perdem em névoa e o vento sopra como um suspiro de morto, a cidade dormia sob alerta. Havia um toque de recolher não oficial. Um pacto silencioso entre os moradores. Quando o sino da capela tocava 11 vezes, todas as portas deveriam estar trancadas. Naquela noite, Caio, que voltara à cidade após 10 anos, não acreditava mais em pactos. Havia saído para beber com amigos e agora subia cambaleante a rua de paralelepípedo, cantarolando baixinho, o céu aberto feito cicatriz. Passava em frente ao antigo cemitério quando sentiu. Primeiro foi o cheiro, ferroso como sangue fresco. Depois, o silêncio total. Nem cigarra, nem vento. E então, o som. Um estalo seco, vindo de trás dos túmulos. Algo roçava os portões de ferro, arranhando o chão. Caio parou, tentando entender. E viu, entre os ciprestes, uma sombra que não era de homem. Muito maior, que se movia abaixada, os olhos brilhando. A música cessou. Ele ficou imóvel. E ela o sentiu. Caio havia nascido em São Tiago, mas saíra jovem para estudar. Voltou depois de anos na capital, com planos de vender a casa da avó. O vilarejo, famoso por suas quitandas e festas religiosas, estava mais parado que nunca. Os moradores, encolhidos, evitavam falar do que acontecia nas noites de lua cheia. Na infância, Caio ouvia histórias sobre o bicho da serra, uma fera que surgia uma vez por mês, uivava nos campos e deixava galinhas dilaceradas e rastros de sangue. Achava que era invenção dos velhos, mas naquela noite, ao passar pelo cemitério e ver a sombra entre os túmulos, algo primitivo despertou dentro dele. Correu até a casa da avó, trancou a porta e ficou acordado até o amanhecer, com a espingarda velha do avô nos braços. Pela manhã, saiu para tentar esquecer, mas encontrou os vizinhos na esquina. Um bezerro morto, tripas espalhadas pelo pasto e as mesmas pegadas fundas levando para o alto da serra. Pegadas que não pertenciam a nenhum animal conhecido. 3 dedos, garras longas e um rastro de sangue. Decidido a entender o que estava acontecendo, Caio procurou Benedito, o antigo sacristão da igreja. O velho o recebeu com olhos fundos e uma garrafa de pinga. "Você viu, né?" disse, sem que Caio dissesse uma palavra. "Foi naquela curva do cemitério. Sempre começa por lá." Caio insistiu em saber mais. E então, o velho contou. Décadas atrás, um rapaz de nome Elias fora acusado de matar o próprio irmão. Lincharam-no ali mesmo, no cemitério. Mas a verdade era outra. Elias sofria de algo que ninguém entendia. Nos dias de lua cheia, sumia e voltava coberto de sangue, sem memória.
Um padre teria tentado ajudá-lo, sem sucesso. Na noite da morte, Elias prometeu que voltaria. E voltou. Desde então, todos os meses, alguém ou algum bicho morria. Mas ele escolhe, sussurrou Benedito, quem não respeita o sino. Caio não quis acreditar, até que naquela madrugada ouviu o sino da capela tocar 11 vezes, mesmo sem ninguém para puxar a corda, e viu de novo a sombra no quintal, o portão balançando, o vento parado e a lua lá no alto, imóvel como uma sentença. A criatura pulou o muro como se fosse de papel. Caio estava no alpendre, armado, suando frio. A fera avançava devagar, apoiando-se nas 4 patas, mas com os ombros largos e o dorso arqueado de maneira quase humana. A cabeça parecia de lobo, os dentes reluziam com a saliva e os olhos tinham algo de humano. Caio hesitou, lembrou da história de Elias, gritou: Elias, para com isso! A criatura parou. Por um segundo, parecia reconhecer o nome, mas então um urro longo e agudo saiu de sua garganta. A fera avançou. Caio atirou. O tiro acertou o ombro da criatura, que cambaleou e fugiu, uivando pelas trilhas da serra. Pela manhã, Caio seguiu o rastro de sangue até a capela abandonada. Lá, no altar, encontrou pegadas humanas cobertas de sangue e uma aliança velha jogada no chão, gravada com as iniciais EA. Os moradores disseram que o sino nunca mais tocou, sozinho, mas em toda lua cheia ainda trancam suas portas, e alguns juram ouvir uivos que descem das serras, ecoando entre os telhados. Caio foi embora de São Tiago na semana seguinte. Vendeu a casa da avó por qualquer valor, pegou a estrada e nunca mais olhou para trás. Mas não esqueceu. Em certas noites, sonha com o altar, a aliança, o portão rangendo e com os olhos da criatura brilhando sob a lua. Anos depois, recebeu uma carta anônima, sem remetente. Dentro, havia uma foto antiga. Nela, um grupo de homens posava diante da igreja. Um deles era Elias, claramente. Mas o que gelou o sangue de Caio foi perceber o rosto ao lado de Elias, seu avô. Ambos sorriam e usavam alianças idênticas. Carta dizia apenas: algumas heranças não se enterram. Desde então, Caio evita espelhos nas noites de lua cheia. Já percebeu que os olhos mudam e que às vezes acorda com terra debaixo das unhas. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir. Se conseguir,